Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Hoje estou aqui com um convidado mais que especial, o professor e juiz Aragonê Fernandes, nosso mestre em Direito Constitucional aqui no Gran Cursos Online. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória do professor Aragonê, que tem origens humildes, já passou por algumas dificuldades, várias reprovações, já chegou até a vender por um tempo cachorro-quente em frente a um curso preparatório e hoje ocupa o cargo de magistrado e é um dos professores mais bem reconhecidos no país de sua disciplina. Muito obrigado, professor Aragonê. É um prazer estar aqui. De ter aceitado esse convite. Gostaria de saber um pouquinho de como tudo começou, como que você decidiu estudar para concurso. Foi algo um pouco natural, Gabriel. Nós somos 5 irmãos lá em casa, eu sou o quarto. Quando a minha irmã mais velha foi para o mundo dos concursos públicos, ela abriu um horizonte para todos os demais. Ela entrou no serviço público e lá a gente descobriu o que era ter estabilidade, o que era ter vantagens indiretas como o plano de saúde. E olhando para aquela realidade, meus irmãos foram seguindo, até que chegou um ponto curioso, que essa irmã mais velha já estava mudando para outro cargo melhor. E na porta do curso preparatório em que ela estava se dedicando ao concurso do Superior Tribunal de Justiça, eu fui trabalhar com meus pais vendendo cachorro-quente. Eu era adolescente na época, aos 16 anos, e via todo mundo indo de manhã, de tarde, de noite, finais de semana para os cursos preparatórios. Eu falava, cara, isso aqui deve ser muito bom. E fui começar a me dedicar para os concursos públicos aos 16, mesmo a idade mínima sendo 18 anos, porque tem um prazo até você se preparar e ser aprovado, né? É curiosa a história da gente, porque minha irmã mais nova, ela tomou posse aos 16, eu tomei posse aos 18. No Distrito Federal tinha a permissão de tomar posse a partir dos 16, ela seguiu. Você vê como todo mundo foi no mesmo caminho. E qual foi o primeiro cargo que você tomou posse? Eu fui trabalhar no IBGE como recenseador. Durante 2 dias foi minha primeira experiência no serviço público. É até inusitado, porque eu fui chamado para um emprego privado e o público no mesmo dia. Pensei, vou para o público, só que era no IBGE, fazer censo, e eu não gostei, eu sou bem sincero, não gostei, eu já estava esperando, já tinha sido aprovado para a Companhia de Saneamento de Brasília, e fiquei na empresa privada até ser chamado para o concurso da CAESB, que esse eu digo que foi o de verdade que eu comecei, e eu fiquei lá por quase 2 anos. E depois você decidiu caminhar para o judiciário. Também foi sua família, também foi sua irmã? Como é que você caminhou para essa seara aí? É curioso porque essa irmã mais velha que tinha feito o cursinho preparatório para o STJ, ela passou e foi nomeada. Um dia ela me chamou para ir lá visitá-la e eu descobri um verdadeiro palácio. Na minha realidade, o STJ era um palácio de fato e eu coloquei na cabeça, um dia ainda venho trabalhar aqui. Já como empregado da Companhia de Saneamento de Brasília, a gente chama de CAESB, saiu o concurso para o STJ. Na hora que saiu eu falei, é a minha oportunidade. Eu me preparei, consegui ser aprovado como técnico judiciário. Até aí eu não tinha nível superior e não tinha começado a graduação. Eu primeiro tomei posse como técnico judiciário para só então começar a minha graduação em Direito. Eu me formei aos 27 anos. E na hora que eu formei, eu falei, agora eu tenho que pagar o meu diploma. Porque quando eu entrei no tribunal, eu não precisei do diploma. Na verdade, foi o tribunal que pagou o meu diploma. Sim. É hora de devolver. Fui tentar os cargos de analista, tive algumas experiências ruins e algumas aprovações, como é comum. Às vezes eu acho até curioso que o aluno acha que a gente que dá aula não teve reprovações, e foram várias. Mas passei como analista e fui chamado para trabalhar no Supremo Tribunal Federal. De lá, passei mais uma temporada e comecei a tentar os concursos maiores, vamos dizer assim, na área jurídica. Sim. E tocando nas reprovações, qual foi a mais marcante para você? Acho que a mais marcante foi no concurso do TST, não foi uma reprovação, foi uma eliminação. Acho que é mais doído. Eu me preparei, eu gostava muito da cadeira de Direito do Trabalho na faculdade, eu queria ser juiz do trabalho naquele momento da minha vida profissional. Saiu o concurso do TST, já era esperado, eu me preparei durante 1 ano e fui eliminado porque eu estava com a chave do carro dentro do bolso.
ela tinha o controle remoto, né, do alarme, e quando eu fui ao banheiro, o rapaz passou o detector de metais e falou: o senhor está eliminado. A essa altura eu já dava aula em concurso público, cursos preparatórios, e eu falei: eu não sou ladrão, eu dou aula para concurso público, então eu preparo os outros candidatos. Ele falou: o senhor está eliminado. Naquele momento eu parei de dar aula. Eu falei: eu não sirvo nem para tirar a chave do carro do bolso, como é que eu vou ensinar os outros a passar em um concurso público? Foi um período um pouco difícil, mas logo alguns meses depois saiu o concurso para o Supremo Tribunal. Eu fiz, durante a prova já eu baixei a cabeça, comecei a chorar, eu pensei: eu passei entre os primeiros colocados. E eu realmente tinha passado, eu era bem preparado na época. E acabou que foi melhor para você, né? Porque você foi eliminado no concurso anterior, passou em um que te convocaram para ser assessor do ministro e você acabou nem saindo da casa do STJ. É uma história bem curiosa, porque eu trabalhava no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, como técnico. Entrou um ministro novo na casa 2 dias depois da prova do Supremo Tribunal Federal, e ele me chamou para ser assessor de ministro, que era um cargo em comissão muito elevado, era um aumento considerável na grana. E ele me falou: Aragonê, eu quero que você venha ser assessor. Eu falei: ministro, eu fiz o concurso do STF e acho que passei entre os primeiros colocados. Ele falou: não tem problema, eu te requisito. E eu fiquei sentado na mesma cadeira da casa que foi minha casa durante 12 anos. Só que passei de técnico para analista e de uma gratificação pequena que eu tinha para a maior gratificação possível. Aí eu entendi quando o pessoal fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Tem aquela frase famosa que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela, né? E a gente escreve muito sobre isso, comenta muito sobre isso, porque realmente o concurseiro, o empreendedor, o atleta, ele vai passar por algumas decepções na vida, algumas portas vão se fechar e às vezes é para abrir portas que ainda não conhecemos e portas melhores. Acho que foi o seu portas caso, muito melhores, muito melhores. A janela foi escancarada em um patamar muito superior para mim. Talvez eu tivesse sido bastante feliz no TST, certamente. Mas o caminho que eu trilhei acabou sendo fundamental, inclusive para eu ter experiência profissional para os cargos que eu fui tentar mais para frente. Porque hoje a gente fala muito sobre a importância do aluno estudar a jurisprudência. Trabalhando na assessoria de ministro, eu ajudava a fazer a jurisprudência. E isso me facilitava a vida na hora de estudar para os concursos públicos. Muito bom. E hoje você pendurou as chuteiras como juiz, já estamos aqui inclusive no gabinete do professor Aragonê, aqui dentro da Polícia Civil do Distrito Federal. O professor Aragonê é quem conduz as audiências de custódia e inclusive quem implementou as audiências de custódia no Distrito Federal. Então tem um papel muito relevante para a sociedade aqui do Distrito Federal. É uma situação curiosa, né? Meu filho fala: você é juiz policial? Porque a gente está dentro do complexo da Polícia Civil. Aqui dentro funciona um núcleo pertencente ao Tribunal de Justiça para que a gente fique mais perto dos detentos e não haja necessidade de deslocamento, colocando em risco a população e trazendo gasto, né? Você perguntou se eu pendurei as chuteiras. Eu tinha como meta, mais para o final, passar para defensor público. Acabou que eu fui aprovado para defensor, para promotor e para juiz. E o único que eu não tomei posse foi para defensor público. Eu precisava sair de Brasília, abrir mão. Fui promotor de justiça durante um curto período e estou no Tribunal de Justiça já há mais de 6 anos. Logo que eu passei para juiz no DF, encerrou aquele ciclo de estudos. Eu ainda pensei e estudei durante 1 mês e meio para cartórios, para ser tabelião em cartório, mas eu confesso que eu achei chato. Chata a atuação. Eu trabalho com direito penal há mais de 18 anos, não praticando crimes, mas julgando quem pratica, e é o que eu gosto de fazer. A atividade em cartório é muito diferente, possivelmente em termos salariais vai trazer uma remuneração mais significativa, mas não é só dinheiro. Chega um momento que não é só dinheiro, é a realização que está em jogo. Exatamente. E dar aulas também é algo muito bom, né? A gente percebe pela sua alegria, pela forma como você conduz isso com os alunos, sempre respondendo as dúvidas, sempre ajudando da melhor forma possível. Eu te digo que dar aula é algo assim que me motiva demais. Tem 12 anos que eu dou aula, um pouco mais de 12 anos,
E eu ia pendurar chuteiras nas salas de aula também, é até curiosa essa passagem, eu anunciei que ia parar tudo, minha mãe me ligou e ela falou bem assim, deve ter sido uma decisão difícil, né? Ela conhecia e sabia o tanto que eu gostava de dar aula. Foi quando eu recebi o convite para dar aula no Gran Cursos Online, e no primeiro momento a minha intenção era ter as aulas gravadas para mim, para ficarem gravadas para eu mostrar para meus filhos, para meus netos depois. Mas eu me encantei com o universo dos cursos online por uma razão bem simples. A possibilidade de você entregar as mesmas armas para os candidatos que estejam em qualquer cidade do país. Isso é determinante para fazer concretizar aquela frase que vença o melhor. Nós estamos na capital da República. Aqui sempre foi um celeiro de concursos preparatórios. Não é à toa que o Gran Cursos Online está aqui em Brasília também. Agora, em outras capitais de estados brasileiros não tem a mesma qualidade e no interior também não tem a mesma qualidade. Não tinha. Hoje a gente chega em qualquer lar do país e pode entregar a mesma qualidade de ensino para todo mundo. E a flexibilidade trazida é outro ponto que eu acho fundamental, porque às vezes a pessoa trabalha em horários que não são usuais da população, e ela só tem o horário da madrugada, por exemplo, para estudar. Acontecia comigo. Já na fase final de preparação, eu fui aluno de cursos preparatórios online e eu estudava durante a madrugada. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Assim, o único turno que sobrava era a madrugada. Não havia cursos presenciais nesse sentido. Hoje, recentemente, um aluno nosso, o João, ele é de Três Marias, Minas Gerais, cidade com 50 mil habitantes. Ele passou dentro das vagas do STM, já foi nomeado, já está em exercício. Então ele saiu ali de uma cidade pequena, que certamente não tem um grande curso preparatório, estudou com as nossas aulas e já está aqui trabalhando em Brasília, recebendo uma remuneração muito maior do que a perspectiva da cidade dele. Porque uma das coisas que ele nos contou é que lá na cidade dele a perspectiva salarial era pequena. Há pouco mercado de trabalho, né? Trabalharia na prefeitura, né? Provavelmente, se fosse no âmbito do serviço público. Ou num cargo ali de uma empresa menor, né? E hoje ele sonha em ser juiz, então quem sabe um dia ele vai ser o seu colega. Ele tem essa possibilidade hoje, você que nos escuta hoje, se mora numa capital, se mora no interior, você também consegue, o professor Aragonês conseguiu, você também consegue. E quero concluir essa conversa, a gente pode bater um papo aqui o dia todo, pedindo para você deixar uma dica para quem está ali firme nesse sonho, talvez se duvidando da sua capacidade, talvez ali um pouco inquieto com o momento que o país vive, enfim, alguém que precisa de uma palavra de uma pessoa que já conseguiu alcançar ali o que é praticamente o máximo, né, dentro do funcionalismo público brasileiro e também uma grande posição de destaque dentro do mundo do ensino. Sabe, Gabriel, outro dia um aluno falou para mim bem assim, professor, por que você continua dando aula? Você já chegou lá. Eu falei, onde é que é lá? Na verdade, quem vem dar aula é porque acredita no poder transformador da educação. Para mim, ele é bem impactante. Normalmente, quando as pessoas narram a trajetória, elas narram que passaram para tal concurso e foram chegando a cargos elevados, mas ninguém conta o lado das reprovações, e todos passamos por elas. Eu coleciono um monte de reprovações e algumas aprovações. Possivelmente a pessoa que está assistindo a gente está no pior do caminho, que é colecionar as reprovações, e a gente acaba perdendo a fé na gente mesmo. Eu acho curioso porque sempre que eu começava a encaçapar uma aprovação, as outras vinham na sequência. E não eram força do acaso, é porque a gente vai chegando a um patamar de preparação e esse crescimento é devagar, é lento e progressivo e a gente não percebe que está tendo esse crescimento, essa melhoria. Quando chega pronto, realmente, a gente começa a colecionar as aprovações e obter o êxito daquilo ali. Nosso país vive um momento muito sensível, muito difícil, tanto na iniciativa privada, talvez até mais na iniciativa privada do que no serviço público. A estabilidade trazida pelo serviço público também dá a garantia daquele vencimento. Você não é rico, você não é pobre.
Agora, o cara da iniciativa privada muitas vezes está sofrendo os efeitos danosos da economia, desemprego, perda de renda, e nesse cenário a estabilidade trazida pelo serviço público se mostra ainda como algo ainda mais promissor para a carreira de quem está tentando ali sobreviver como um cidadão normal. Eu digo de coração, eu não me arrependo de nada da minha trajetória. Eu começaria tudo de novo, inclusive as reprovações, porque elas vão forjando o nosso caráter. Eu sei que é difícil, e hoje em dia as notas de corte estão altas, mas eu digo sempre que é possível passar. E estudando com método, com boas pessoas acompanhando, bons profissionais acompanhando, torna o caminho menos difícil. Eu costumo repetir que estudar para concurso e passar em um concurso é menos difícil do que dizem. É como se falasse, estudou para juiz e passou, então é um cabeção. As pessoas gostam de falar isso. Eu falei, não, eu era um mediano que me dedicava. Quando eu passei para promotor de justiça em Brasília, aconteceu um fato inusitado. Um amigo meu passou junto, na primeira fase, 589 aprovados, foram aprovados 589, e aí saiu o resultado de que 28 teriam ido para a segunda fase. E ele me ligou e falou bem assim, Ará, a Rádio Corredor, como a gente chama, diz que saíram 28 aprovados. E ele falou, a gente não está nesse rol de 28, a gente é mediano. A gente é mediano e só passa em concurso que mediano passa. Gabriel, confesso que eu concordo com ele, mas ele era o primeiro colocado. E eu concordo, a gente é mediano. Se quem está em casa for um mediano que se dedica, pode vir. O caminho é aqui. É isso aí, pessoal. Palavras do sábio professor Aragonê. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de assinar o canal, curtir ali o canal, curtir este vídeo, ativar as notificações para que você receba sempre essas entrevistas, esses conteúdos que estamos trazendo para ajudá-la a conquistar o que você busca, seja o que for. Muito obrigado. Obrigado.